Você já teve a impressão de que o tempo está passando muito depressa? Queria que você pensasse, né? Parece que às vezes a nossa semana ela está numa levada, numa intensidade, e parece que a gente não está aproveitando mais as coisas da vida. Às vezes a nossa agenda é cheia de compromisso e às vezes não sobra tempo. As 24 horas que nós temos do nosso dia, às vezes elas se resumem em algumas tarefas, em algumas funções. E tem um fenômeno interessante que nós vamos pensar juntos hoje. Nós somos uma geração multitask, né? Os professores de inglês podem me ajudar no inglês, mas é interessante esse comportamento, porque ele é um comportamento que é dado no meio empresarial, nas organizações, no trabalho, né? E talvez uma imagem que fica bem na nossa mente é quando a gente vê a mãe, a dona de casa, né? Ela com as suas tarefas, né? Aqui nós temos uma imagem interessante que mostra a mãe com o bebê no colo, né? A Lê está quase chegando, né, Lê? A mãe com o bebê no colo, né, a sacola de compras, tem que fazer o almoço, responder algumas mensagens, limpar a casa, é multitarefas. Né? E o que é interessante, que essa expressão que é dada no meio, na empresa, no meio empresarial, ela tem um significado interessante nos nossos dias, que é justamente esse comportamento, né, que várias pessoas têm, de constantemente, né, estarem conectadas e que aprendem a fazer várias atividades simultaneamente, da mesma maneira, da mesma forma. Né? São pessoas que estão em frente a um computador, abrindo e fechando abas, estão atendendo o telefone, estão respondendo e-mail, estão lendo mensagens de texto no celular, e ainda há tempo para ir na rede social, ainda há tempo para ver um site de esporte, ainda há tempo de fazer várias coisas, tudo ao mesmo tempo. Hoje é muito fácil, né? E aí nossa geração, ela tem esse comportamento de você estar ouvindo uma música e ao mesmo tempo estar lendo um livro, né? Algumas coisas que parecem ser meio estranho como acontece, mas tem pessoas que conseguem fazer isso. E essa é uma tendência nossa, né? São pessoas conectadas e antenadas. E é interessante que essas pessoas elas chegaram a ser a aposta do futuro em todas as organizações. Essas pessoas que os chefes, as seleções de trabalho querem. Pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é interessante pensar nisso, né? Que isso foi uma crescente, e é uma crescente ainda no nosso meio, mas ao mesmo tempo, existem as pessoas que estudam a respeito de comportamento de pessoas, de trabalho, que fazem essa análise dos profissionais e trabalham a questão da produtividade com essa multitarefa, e aí começaram a comparar os profissionais, eles começaram a perceber que nem sempre o multitarefa é mais produtivo. Tem um estudo, e aí eu queria trazer alguns dados para nós, que trabalham essa questão dos perigos e das exigências de ser multitarefa, de ser multitask nos nossos dias. Tem um estudo, né, de acordo com a neurociência, diante de uma interrupção, o cérebro humano leva cerca de 20 minutos para se concentrar novamente. Isso quer dizer que, embora a habilidade de administrar várias tarefas ao mesmo tempo dê a sensação que os projetos estão caminhando, a velocidade no qual as tarefas estão caminhando ainda é lenta. Isso é comprovado também pelos estudiosos na área. Ou seja, existe uma concentração cerebral onde você está concentrado em várias atividades ao mesmo tempo e em várias coisas ao mesmo tempo, mas da mesma forma você não consegue, o seu cérebro não consegue concentrar rapidamente na velocidade que as coisas pedem, na velocidade que o chefe pede, na velocidade que o filho pede. É algo que não é normal para nós. E uma outra interessante notícia é que o nível de estresse é muito alto. É uma pressão muito alta. É algo que vai além
né, do que a gente pode alcançar. Por causa das dificuldades em estabelecer prioridade, essas pessoas estão cada vez mais suscetíveis aos erros, cada vez mais à sobrecarga, à exaustão, e aí decorre várias doenças, várias coisas na nossa vida emocional. Uma coisa também que é interessante pensar quando a gente olha para esse fenômeno do multitarefa, é que ele exige uma disciplina para filtrar aquelas coisas atraentes que surgem para nós, e a internet é muito boa nisso, né? Quando você abre o seu computador, automaticamente, se você tem tudo lá organizado, já surgem as mensagens de e-mail que você precisa responder, ou as compras que você precisa fazer, ou alguma coisa que você precisa analisar. E isso acontece conosco. E esse fenômeno exige de nós uma disciplina para filtrar essas informações, para evitar distrações tentadoras, como aquele comentário no Facebook, aquela discussão que às vezes nós nos envolvemos, que nós temos que guardar a nossa opinião, nós temos que falar da nossa opinião, e várias outras coisas que vão tomando a nossa atenção, que vão tomando a nossa prioridade de vida. O que eu acho interessante nesse estudo, e quando eu estava pensando sobre isso, eu queria trazer a nossa reflexão, é porque, como nós estamos vivendo, como eu falei no início, um ritmo muito acelerado de vida, nós corremos um risco da nossa vida, a gente não conseguir focar na nossa vida, não conseguir ter uma coisa que seja importante, a coisa mais importante. A gente corre o risco de, às vezes, a nossa vida ela ser assim, várias abas. E a vida espiritual, a nossa vida com Deus, que tem que ser a coisa mais importante, ela simplesmente pode ser, para os conhecedores das teclas de atalho, né? Eu só posso dar um Alt Tab ali, agora eu estou com Deus. Agora eu dou um Alt Tab de novo, eu estou com a minha vida com os amigos. E aí eu vou selecionando, e pode correr o risco, se a gente não cuidar, de dar um Alt F4. E aí terminou. Aí desligou a máquina. Dá um desligar na máquina. A nossa vida espiritual, pensando sobre a nossa vida espiritual, e dentro dessa correria que nós temos, ela precisa ser a prioridade da nossa vida. E eu queria te fazer essa pergunta: qual que é a prioridade da sua vida hoje? Uma coisa que eu aprendi desde cedo, e aí tem uma escala de valores, né? Os nossos pais, geralmente, eles passam isso para nós. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho ou o estudo, dependendo da fase que você está vivendo. Isso é importantíssimo. Eu cresci ouvindo isso, aprendi isso bem cedo, e é, de fato, uma lista bem considerada de prioridades. Mas uma coisa que eu costumo dizer é que o papel, ele aceita tudo. No papel, a gente faz muitas coisas, muitos planos. Semana passada, quando a gente estava falando a respeito do Momento Família, você poderia colocar ali alguns planos, alguns alvos, alguns objetivos para a sua família em 2017. O papel, ele aceita. Mas, na prática, às vezes essa prioridade ela fica desequilibrada ou desorganizada ou perde a relevância, dependendo do momento que a gente está vivendo. E aí, como eu falei no início, baseado nessa informação, ou nesse comportamento que a gente absorve do nosso meio social, a gente tem a tendência de estar simplesmente trocando as nossas prioridades. Hoje, nós vamos aprender um pouquinho com alguns homens que estavam vivendo em fases diferentes da vida, em prioridades diferentes com Deus, no seu relacionamento com Deus, e a gente vai poder ver que interessante que todos eles disseram essa frase: uma coisa. E aí a gente pode trabalhar a ideia que no momento que eles estavam vivendo, eles disseram isso, a expressão deles foram que isso é a prioridade máxima da minha vida. O primeiro que nós vamos ler está lá no Evangelho de João, e aí se você quiser acompanhar comigo aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade.
vai ser João, o capítulo vai ser o capítulo 9, e o versículo, nós vamos ler ali do primeiro versículo até o 7, e aí depois eu vou comentar um pouquinho, e a gente vai ver essa declaração dele, que foi uma conclusão com chave de ouro do momento que ele estava vivendo ali. O texto diz assim, ó: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, enxergando. Essa história ela é muito legal e é muito interessante, porque ela vai mostrar que Jesus, ele corrigindo primeiramente um pensamento teológico errado daquela época, né? Aquela época, na época de Jesus, do Antigo Testamento, tinha essa ideia de que se a pessoa ela tinha algum problema físico, um problema, alguma lepra, ou um problema de nascença, porque ela estava recebendo um castigo total de Deus. De certa forma, em alguns casos, isso acontece. A pessoa vai colher algumas consequências de algumas ações, vai ser fruto das ações dela. Mas Jesus ele dá uma terceira opção. Ele fala: não foi nem ele que pecou, nem os pais dele, mas foi feito isso aqui para que a obra de Deus seja concluída, seja feita. E aí, a partir do momento que Jesus faz, da mesma forma que Deus criou o homem do pó da terra, ele vai lá, vai cuspir no chão, faz do barro, ele resolve o problema daquele homem, e aquele homem foi lá, se lavou e conseguiu enxergar. A partir disso, meio que trouxe uma revolta nas pessoas ali. Se você continuar lendo o texto, aí eu quero te incentivar em casa a você ler esse texto, que é muito legal. As pessoas não aceitaram esse milagre de Jesus. Primeiro porque era um sábado. E aí eles foram levar para os fariseus: como assim? Esse homem estava primeiramente mendigando, pedindo esmola, e agora nesse momento ele está vendo, ele está já na sua atividade aqui social, conseguindo conviver com as pessoas, falando, ouvindo. É ele mesmo? Será que é esse mesmo que estava ali mendigando, cego de nascença? Como pode acontecer isso? E as pessoas foram até os fariseus. Os fariseus, pelo fato de ser sábado, começaram a falar: não, quem fez isso com você? Não é possível que alguém fez isso. Que quebrou a lei de Moisés de trabalhar no sábado. E aí começaram a investigar esse homem, começaram a falar sobre ele, abordar ele, perguntaram sobre quem tinha feito. Logicamente, ele falou que: gente, eu era cego, eu não conseguia enxergar quem me fez isso para mim. Eu fui me lavar e depois ele tinha desaparecido, eu não tinha visto quem, eu não consegui ver. Era alguma coisa lógica, os fariseus queriam que ele... Não, você tem que falar. E aí é interessante porque os fariseus não aceitaram, as pessoas não aceitaram, acharam que era outro, e aí foram chamar os pais dele. Eu falei que é legal por causa disso, porque os pais, eles ficaram meio na dúvida também. Eles falaram assim: não, ele é nosso filho, ele era cego de nascença, mas a gente não sabe de nada. Eles não queriam ser perseguidos também. Lembra aquele texto que Jesus fala, Deus fala que, ainda que o pai e a mãe desamparar, Deus não desampara. Os pais, eles falam: se pergunta para ele, porque ele já é de maior, ele já pode dar o testemunho dele e vocês vão acreditar nele. Pergunta para ele. Nós não queremos envolvimento com isso. Eles estavam sofrendo, eles estavam com medo de sofrer perseguições. E aí, o texto vai continuar, o discurso dos fariseus com ele, a interrogação ali, a pergunta, vai continuar, até o ponto que os fariseus eles viram para ele e falam assim: como é que você pode aceitar, você pode dar glória para um pecador que faz esse milagre aí com você? Você dá glória a Deus? E aí o cara fala assim: não, eu dou glória a Deus. Mas ele é pecador. E aí ele responde com essa frase aqui:
Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Ou uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Essa frase, eu acho ela muito, muito emblemática, muito interessante, porque ela traz a luz para nós, da mesma forma que Jesus ele nos tirou das trevas e passou para a luz. A mesma coisa que aconteceu com esse homem, aconteceu com cada um de nós, ou vai acontecer se você ainda não conseguiu, seus olhos não foram abertos ainda, ou pode ser essa noite, né? Mas é muito interessante essa frase, porque ele fala que uma coisa eu sei, ou seja, chegou até mim o conhecimento. Quando a gente olha para o significado de conhecimento, é ter noção de alguma informação, só que no caso desse cara, desse homem aqui, o conhecimento que ele teve não foi só teórico, não foi só um conhecimento filosófico ou científico, mas foi um conhecimento experimental. A gente pode dizer empírico, algo que ele passou, ele foi transformado por isso, né? Agiu na vida dele, tocou na vida dele, né? E o conhecimento é justamente isso, ele abre os nossos olhos, ele desfaz toda a cegueira. E aí quando a gente continua lendo o texto, quando esse homem ele continua a conversa com os fariseus, é interessante porque ele vai afrontar os fariseus. E os fariseus voltam de novo a perguntar para ele, mas como que foi? E aí ele vira meio ironizando e fala assim, peraí, eu já contei para vocês, vocês também querem ser discípulos dele? O texto vai falar bem isso. Automaticamente os fariseus ficaram loucos e começaram a falar, nós discípulos desse homem, nós somos discípulos de Moisés, você que é discípulo dele. Isso é muito legal porque quando a gente olha para essa transformação da nossa vida, automaticamente a gente começa a ser reconhecido como discípulo de Cristo. E algo mais, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que os nossos olhos eles são abertos, a nossa cegueira espiritual é totalmente desfeita, nós começamos a ter fundamento, base e respaldo para podermos a conversar sobre a nossa fé, sobre a nossa transformação. Achei interessante quando o Elias estava falando aqui na parte das canções, do louvor, que, de fato, o maior milagre que nós precisamos da nossa vida é essa transformação. Todos os dias, eu falo por mim nesse momento, todos os dias que eu levanto e que eu começo a pensar nas coisas que eu tenho para fazer, nas reflexões diárias, eu penso e vejo que eu preciso, a cada dia, aprender mais de Deus. A cada dia, ser iluminado um pouco mais de Deus, sobre Deus. Às vezes, a nossa visão, e aí com o decorrer da caminhada, ela pode começar a perder, a nossa visão ela pode começar a ficar meio desfocada. E aí a gente precisa ir no oculista, né, o melhor oculista de todos, para consertar a nossa visão. Esse conhecimento que o homem afirmou, né, uma coisa eu sei, eu aprendi, não só um conhecimento, um saber, uma sabedoria, mas um conhecimento prático. Uma coisa que eu aprendi é que eu era cego e agora eu vejo. O conhecimento, ele traz a verdade. O conhecimento gera em nós uma intimidade. Isso é legal, porque depois, quando a história continua, né, depois que os fariseus expulsam, ficam bravos com aquele homem ali, expulsam ele e não querem, né, eles apelaram, né, perdeu no argumento, apelaram, expulsaram o homem. Quem aparece para esse homem depois? Jesus. E aí Jesus começa a conversar com ele, se apresenta para ele. Né, Jesus chega para ele e fala, você creu? Você acreditou naquele que te curou? Você crê nesse homem? E aí ele vira para ele e fala assim, eu creio. E aí Jesus se apresenta para ele, ele pergunta, mas quem é este homem? E aí Jesus vira e fala, é esse que vos fala, é esse a quem você está ouvindo. Eu acho interessante isso porque agora o homem não era mais cego, ele tinha uma posição na escória da sociedade, ele ficava à margem,
ele não era mais cego, ele começou a ter base na vida dele, isso bem rápido, começou a ter argumento para poder, essa mudança que aconteceu na vida dele, para defender isso, e agora ele estava relacionando com Jesus. Ele não estava mais sem enxergar, ele estava vendo e ouvindo Jesus. Isso é intimidade. Existia muito mais do que pedir, muito mais do que falar. No primeiro momento, ele via Jesus e ele ouvia Jesus. Ele estava desenvolvendo a intimidade dele com Jesus. Uma coisa eu sei. Talvez hoje você ainda não sabe todas as coisas. Mas aquilo que você sabe, se já abriu os seus olhos, você está no caminho. Se ainda não abriu, você vai encontrar com esse homem. Com Jesus que cura toda cegueira espiritual. O conhecimento traz convicção da verdade e nos orienta a priorizar. Pensando sobre a questão mais importante da nossa vida, é só através desse conhecimento, é só através desse aprofundamento que a gente vai conseguir priorizar o nosso relacionamento com Deus. Que a gente vai conseguir priorizar a nossa vida com Deus. O segundo homem é Paulo. Paulo ele vai falar uma coisa bem interessante, e na vida de Paulo é legal porque Paulo foi o caminho inverso, né? Quando Jesus encontra com o cego de nascença, Jesus cura ele da cegueira. Quando Jesus encontra com Paulo, Jesus faz Paulo ficar cego. Porque ele estava enxergando demais. Ele estava com a visão totalmente errada do que era a vontade de Deus. E Paulo vai relatar isso aos filipenses para nós. Vai dizer assim, ó: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as que eu considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E aí ele continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo, ele vai afirmar para nós que uma coisa faço. Perseverança, uma atitude perseverante. Paulo, ele iniciou a sua caminhada com Cristo. Como eu falei no início aqui, nós temos a conversão de Paulo. É um fato tão importante que no livro de Atos nós temos ela relatada em 3 passagens. Temos em Atos 9, em Atos 22, em Atos 26. É um fato bem interessante. E Paulo, quando ele se encontra com Jesus, ele fica cego. Jesus trabalha com ele algumas questões de prioridade da vida. E a partir disso, Paulo começa a sua caminhada de fé. Paulo não estava mais igual o cego de nascença. A gente pode parar e pensar também sobre isso. Num primeiro momento, o cego de nascença é o estágio inicial da vida cristã. É no momento que a gente estava cego, e Deus ele cura a nossa cegueira. E agora, o segundo passo, seria o que Paulo ele afirma para nós aqui. Uma coisa faço, uma atitude perseverante. Para o quê? Para conhecer Cristo. Paulo, quando ele fala sobre perseverança, ele está mostrando para nós que a prioridade do cristão é perseverar em conhecer a Cristo. E aí a gente pode começar a pensar sobre as pessoas, né? No caso do homem cego, ele não era nada, começou a conhecer a Cristo, começou a sua caminhada. Paulo, como a gente leu no texto, ele era alguma coisa. Tanto que ele vai afirmar que ele deixou todas as coisas. Que coisas eram essas que ele deixou? Primeiro, a sua reputação. Paulo era fariseu dos fariseus. Paulo era um cara como se fosse hoje em dia um senador, um cara de autoridade, um cara de respeito, um cara que tinha uma posição na sociedade, tanto politicamente como teologicamente, né? Paulo era um teólogo. A gente costuma brincar, eu e o Sr. José, que Paulo era um cloglodita, né? Era um poliglota, como diz um cara que falava vários idiomas, um cara que tinha o domínio, né? Paulo ele tinha muita coisa. Paulo era rico, tinha uma cultura muito, muito apurada, mas ele fala que essas coisas não era o significado da vida dele. Que agora, a partir
do momento da conversão dele, ele deixou tudo isso. E aí a Bíblia, ela vai ser bem, o termo que vai usar vai falar sobre refúgio, né? Um termo bem puro, né? Para não dizer a palavra de fato que era no original, que é como se fosse esterco a palavra que está no original. Paulo considerou todas essas coisas que ele tinha, que dava a ele uma certa importância na sociedade, como um esterco para alcançar o conhecimento de Cristo. E se você depois quiser aprofundar nessa passagem, é interessante também, porque ele vai falar justamente isso. O objetivo dele, a atitude perseverante dele, era em conhecer mais a Deus. Em conhecer mais a Cristo. Né? Ele vai usar um termo que é sublime, né? A sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa uma coisa que Paulo ensina para nós, uma coisa faço, ela pode causar, às vezes, um conflito na nossa vida cristã. Nós temos a ciência, nós compreendemos isso, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, ou seja, não tem nada que nós podemos fazer para conquistar a salvação, para alcançar. Deus não viu nenhum mérito em nós para nos salvar. E aí a gente pode meio que ficar nesse conflito. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas não é só crer, né? Não é pela fé. E como a gente resolve isso? Paulo ele vai mostrar para nós que essa atitude perseverante de conhecer mais a Deus é o que ele vai escrever depois numa outra carta, na verdade nessa carta mesmo, sobre desenvolver a nossa salvação. Sobre a gente continuar fazendo coisas, obedecendo a Deus, por amor a Deus, com a motivação correta. Se a gente for parar para pensar a vida de Paulo antes da conversão dele, ele estava convicto que estava obedecendo a Deus. Ele estava motivadaço ali para pegar cristãos e matar, porque eles estavam fazendo mal para Deus. Eles estavam profanando o mandamento de Deus, eles estavam desobedecendo a Deus. Só que Deus vem, Jesus aparece para ele e conserta essa visão dele. Não, você tem que ser perseverante, você tem que fazer as coisas, mas agora da minha ótica, do meu ponto de vista. E aí Paulo vai afirmar para nós, uma coisa eu faço, eu e você, nós temos coisas para fazer. E a coisa mais importante, essa uma coisa, é conhecer mais a Deus. E ter essa atitude perseverante de conhecer mais a Deus. Se a gente for parar a pensar, qual que é a fonte do nosso conhecimento? A gente sabe, a Bíblia. A partir do momento que eu tenho essa disposição de ler a Bíblia, de meditar na palavra, no momento que eu tenho de oração, no momento que eu tenho de comunhão com os meus irmãos, de poder ter um coração humilde para ouvir o que o próximo tem a falar comigo. Nós temos várias vias de conhecimento, várias vias de continuar esse conhecimento. E Paulo, ele vai usar justamente uma expressão para nós aqui a respeito da memória. Ele vai falar assim, eu não vou ficar preocupado mais com essas coisas que já aconteceram. Você parou para pensar nisso? Quantas coisas já aconteceram nos impedem de crescer com Deus? Talvez traga só uma, não traga várias, tá? Traga só uma na sua mente agora. Quantas coisas às vezes já aconteceram que nos barra, Acho que o Elias comentou aqui também a respeito de alguns problemas, algumas situações na nossa vida que nos trava. Mas Paulo fala assim, eu estou me esquecendo disso, e eu estou avançando, eu estou progredindo, eu estou avançando. Com essa atitude, com essa fala, Paulo ele nos orienta, a gente continuar. A perseverança nos leva à conquista do relacionamento com Deus. Se você gosta, eu costumo brincar, se você gosta de série, essas séries que passam na TV, filmes, esses filmes trilogia, que vai conhecer a Deus é mais do que isso, porque é infinito, não acaba. Tem o 1, tem o 2, tem o episódio 3, o episódio 4, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e é a eternidade toda conhecendo a Deus. Não vai ter fim o nosso conhecimento de Deus. E Paulo ele fala, não, a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar em continuar conhecendo a Deus. Paulo ele tem o seu conjunto de valores mudado,
Paulo ele aprende que conhecer a Deus é o anseio, é a coisa mais importante, e ajuda a gente a pensar também sobre isso, né? Uma coisa eu sei e uma coisa eu faço. Eu sei que Jesus me limpou, tirou a minha cegueira, me deu visão, e eu sei que eu preciso ter uma atitude perseverante em conhecer. Você acha que era fácil para Paulo priorizar as coisas? Eu acredito que da mesma forma que nós, às vezes é complicado. Para Paulo, eu acredito que foi. Tanto que Jesus precisou de aparecer para ele, né? Jesus precisou de, cara, para que você está me perseguindo? Vamos focar no que é correto. E ele teve que ficar 3 dias cego, ele teve que ficar, obedecer ali, ele depois teve que aprender com outras pessoas. Não foi fácil para Paulo, eu acredito. Da mesma forma que não é fácil para nós, mas é possível. Mas é tangível, a gente consegue chegar lá, a partir do momento que eu tenho essa predisposição para querer, essa atitude perseverante de querer conhecer mais a Deus. E por último, nós vamos aprender com Davi. Davi no Salmo 27, ele também fala essa frase, né? Ele vai dizer lá no Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O contexto dessa passagem, quando Davi estava escrevendo essa canção, esse salmo, ele estava prestes para ser ungido como rei. Davi, a Bíblia conta algumas passagens dessas unções que Davi teve para ser rei de Israel, e me parece que é na terceira que se enquadra essa passagem. Davi ainda não era rei, mas ele inicia o salmo, a música, pensando sobre essa salvação que ele contemplava em Deus. Ele fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Ele estava passando por um momento de desafio. Ele ia assumir, as pessoas estavam tendo expectativas dele. Pessoas estavam, esse cara vai ser o nosso rei. Ele estava sendo ungido por Deus. E o que ele declara para nós, que foi a coisa mais importante para ele priorizar, no plano de governo dele, ele fala isso para nós. Uma coisa eu peço ao Senhor. Davi tinha muito claro, muito resolvido a questão da intimidade dele com o Senhor. Ele diz, uma coisa eu peço por intimidade. Eu peço por ter mais contato com o Senhor. Ele não, no primeiro momento aqui, ele não traça uma estratégia governamental, vamos dizer assim. Ele não está preocupado com os ministros, com quem vai ser. Ele depois chama pessoas. Mas no primeiro momento, ele pede ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Ele clama por intimidade. E a continuação do texto vai dizer que ele pede ao Senhor para morar na casa do Senhor. E esse morar na casa do Senhor tem um significado bem interessante, porque não é fazer um colchãozinho aqui, trazer um fogão. A casa do Senhor, naquela época, era o templo. Naquela época, a casa do Senhor era, vamos dizer assim, a capital do país. Era o local central. Era onde o Senhor estava. Era a habitação de Deus, da presença de Deus. Então, a ideia que Davi está querendo trazer para nós é que ele queria estar mais próximo de Deus. Não simplesmente estar dentro da igreja, ou simplesmente estar... Porque sabemos que a igreja, por si só, o local físico, ele não representa, é um local como qualquer outro. Apesar de nós termos várias catedrais magníficas, que, querendo ou não, nos leva a pensar sobre Deus, foram feitas com esse intuito, mas o templo, ele em si não é nada. Mas o dono daquela casa, que é a pessoa importante. Quando Davi ele expressa para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, ele está dizendo assim, eu preciso da orientação do Senhor para mim priorizar a minha vida. Eu preciso da orientação do Senhor, eu preciso que o Senhor revele para mim aquilo que é importante para mim. É isso que Davi está pedindo para Deus.
Quando ele está falando isso, ele mostra para nós, e aí tem um significado um pouco mais amplo na nossa vida hoje, porque quando os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, eles falam sobre o templo no Novo Testamento, ele fala que o templo somos nós. Na verdade, a habitação do Senhor hoje não é mais em templos feitos por mãos de homens, mas é a nossa vida. Então, assim, é mais de Deus na nossa vida, o que Davi está mostrando para nós aqui. É algo que a gente precisa pensar, que o templo hoje é a comunidade redimida, é o nosso próprio corpo, é o santuário, é a casa de Deus. Paulo vai trabalhar isso em várias passagens no Novo Testamento, né? Em Coríntios ele vai falar isso, em Efésios ele vai falar isso, que a igreja, né, que o templo, o corpo de Deus, o templo de Deus hoje é a igreja. O próprio apóstolo Pedro também vai trabalhar isso nas suas cartas, falando que nós somos como pedras, né, e vamos formando, vamos unindo uns aos outros, e vamos formando a habitação de Deus, a casa de Deus. Ou seja, traz para nós uma responsabilidade a respeito disso. Uma coisa eu peço, intimidade. A intimidade com Deus nos dá liberdade e nos dá responsabilidade. Ela traz para nós essa responsabilidade que nós não somos igreja sozinho. Nós não somos a casa de Deus sozinho. Deus, ele mora em mim, sim. Né? Paulo vai trabalhar isso. Mas nós somos igreja, nós somos templo de Deus, a casa do Senhor, a partir do momento que estamos juntos. Somos pedras que vamos nos unindo uns aos outros e vamos sendo casa do Senhor. Uma coisa eu peço por intimidade ao Senhor para priorizar a minha vida. Como eu falei, talvez essa construção seja alguns estágios da nossa vida. Uma coisa eu sei, uma coisa eu faço, uma coisa eu peço. E aí eu queria trazer isso para você. Talvez em qual estágio você está hoje? Será que você está precisando que o Senhor venha, né, faça um lodo e cure a sua cegueira? Talvez essa miopia, talvez você não está conseguindo enxergar muito bem. Né? Tem uma outra passagem, uma outra passagem que Jesus cura um cego, e aí parece que alguns estágios que Jesus vai curando ali. Né? Não sei quantos lembram dessa passagem, mas fala que Jesus ele curou o cego por um momento, aí pergunta para ele, e agora, você está vendo? E aí ele fala assim, eu vejo homens como árvores, né? Está meio embaçado ainda. E aí depois Jesus tem mais um passo e o cara é curado completamente. Talvez, hoje a sua visão ainda do reino de Deus, ou do relacionamento com Deus, ou da prioridade da sua vida, ainda está meio embaçado. Talvez ainda você não consegue enxergar plenamente a prioridade da sua vida. Talvez ela está perdendo espaço, a prioridade de Deus na sua vida. Talvez não, talvez você já passou por isso, você já tem a sua visão bem ampla do reino de Deus, do relacionamento com Deus, mas você está meio desanimado. Talvez as tribulações, as dificuldades estão te impedindo de prosseguir. Talvez está meio... Paulo vai trabalhar naquele contexto lá da carta que a gente leu aqui de Filipenses, sobre a falta de maturidade. Talvez ainda eu não estou maduro o suficiente para entender certas coisas na igreja. Talvez é muito complexo, eu preciso aprender um pouco mais. E aí eu quero te motivar a você ter essa atitude perseverante. Perseverar é muito mais do que persistir. A ideia de persistir é que você está aguentando aqui e está segurando. E está descendo, mas eu estou persistindo. Às vezes ou outra eu dou um passinho. Perseverar é você continuar. Está difícil, está complicado, às vezes eu estou meio com dúvida, mas eu vou persistir em conhecer ao Senhor. Talvez eu não tenha tudo claro, mas eu vou persistir em conhecer. Ou talvez o seu estágio já seja esse estágio dos seus pedidos. Eu já tenho uma intimidade com Deus, agora eu quero pedir outras coisas. Eu quero pedir sobre o meu reino, as minhas tarefas, o que eu quero para a minha vida. Não, a prioridade da sua vida é pedir mais intimidade para o Senhor. É ter esse transformar da vida dia após dia. Como eu falei,
É uma série com vários episódios, né, que a gente vai ter várias experiências, né, e a cada dia acrescentar mais um episódio da nossa vida. Para finalizar, né, eu já ouvi falar isso, que quando o pastor fala que vai finalizar, ele fala mais meia hora ainda, né? Mas não é o caso aqui. Para finalizar, nós temos uma última afirmação na Bíblia a respeito dessa uma coisa. Foi Jesus falando para o jovem rico. Né? Uma coisa te falta. E aí eu queria trazer esse versículo para a sua meditação. Qual é esta coisa? Né? Você pense sobre isso. Talvez você verificou isso, agora cumpre. Né? Agora faça isso. Não seja como o jovem rico, que simplesmente... o texto fala que Jesus amou ele e disse isso, uma coisa te falta. E ele simplesmente deixou todo esse amor de Jesus de lado e retribuiu o amor às riquezas, né, e entregou aos seus bens. A prioridade da vida dele, que era ser rico, que era ter bens. Não tem nada errado em ser rico. Não tem nada errado em ter uma condição financeira favorável. O errado é você fazer disso a sua prioridade. O errado é você ter isso como o seu Deus. E aí Jesus, ele corrige o pensamento, ele tenta corrigir o pensamento do jovem e tenta ministrar na nossa vida isso também. Queria que a gente orasse por isso. E eu queria te dar um minutinho para você pensar, né, você ter essa reflexão, fazer a sua oração pessoal, e a partir disso nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, nós te damos louvor pelo Teu amor, pela Tua bondade, por essa doação do Senhor em nós, por esse investimento em nós. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor priorizou a nossa vida do que a vida do seu próprio Filho e entregou por nós. E hoje o que nós pensamos aqui essa noite é a respeito dessa prioridade de vida, dessa uma coisa que é importante. Talvez essa uma coisa que nos falta hoje. E nós queremos chegar até Ti, Senhor, com um coração submisso, um coração humilde, um coração pronto, Deus, para crescer com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de refletir, de aprender, de repensar, de rever algumas coisas. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, essa intimidade que Davi pediu, essa coisa que a gente vai buscar para o resto da vida com toda a intensidade. Essa intimidade para ser igreja do Senhor, para compreender o meu próximo, para compreender o meu irmão, ser pedra nessa edificação, nessa morada do Senhor. Nos ajude, Deus, a conseguir compreender toda essa grandeza da Tua palavra. Talvez coisas que nós ainda não temos a compreensão total. Nós queremos pedir ao Senhor que nos oriente durante a semana, que os nossos relacionamentos durante a semana, que às vezes, as nossas interações com outras pessoas, elas possam, Deus, ser um resultado da nossa reflexão com o Senhor, da nossa meditação no Senhor. Nos ajude, Deus, a ter essa uma coisa da vida como a mais importante, que é o nosso relacionamento contigo. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade e quero também rogar ao Senhor, Deus, por todos nós aqui, por os nossos irmãos que às vezes não estão aqui hoje, que estão em férias, que estão viajando, que estão aproveitando esse momento que é importante também, que o Senhor venha alcançar a todos e que nos dê, Deus, uma semana debaixo da Tua poderosa mão, uma semana produtiva para o Senhor, uma semana onde a gente vai ver um resultado, uma progressão no nosso relacionamento com o Senhor. É a oração que eu faço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.